Hoje é terça-feira, 22 de abril de 2014 e mais uma edição do Jornal Futuro está no ar. A formação de novos leitores no Brasil. Para educadores e escritores de livros infanto-juvenis, o incentivo à leitura deve acontecer logo nos primeiros anos de vida. Seja na escola ou em casa, um professor dedicado que promove oficinas de leitura e escrita e contação de histórias, por exemplo, certamente está contribuindo para a formação de futuros leitores. E em casa, os pais também têm papel importante nessa tarefa de aproximar os filhos da leitura, facilitando o acesso deles ao livro ou mesmo participando de rodas de leitura com eles. O incentivo à leitura é um dos nossos destaques do Jornal Futuro de hoje. Veja. Pesquisadores alertam para uma sociedade em que as relações virtuais avançam sobre o tempo real. Se a gente pensar antigamente, primeiro a gente vivia, depois a gente contava o que tinha vivido. Agora a gente vive contando o que a gente está vivendo. Quer dizer, de alguma forma a gente está perdendo essa coisa de viver a vida efetivamente. O bom momento do mercado da literatura infanto-juvenil em nosso país. As lojas estão sempre cheias e cada vez mais o público quer ficar bastante tempo na livraria. Ele não vem comprar um livro e sair. Na terceira reportagem da série sobre vinil, a importância do disco para os DJs. Na arte da discotecagem, né, o vinil seria o precursor. Quem começou a discotecar com vinil, né? E até hoje a maneira que você utiliza a melhor técnica. A internet e os dramas de saber utilizá-la. Quantas horas você fica na internet por dia? Já calculou? Pois, segundo uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, 8 milhões de brasileiros apresentam sintomas de dependência na internet. Isso mesmo, dependência. A partir desses dados, a equipe da UX-TV de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi uma escola ouvir estudantes e entender a relação cotidiana com o uso de computadores, tablets e celulares. Lá, tem criança de 11 anos de idade que fica mais de 12 horas por dia na rede. Veja com a gente. Fica conectado na internet quantas horas por dia? Diariamente umas 5 horas. Umas 5. Só de noite, basicamente. Umas 3 horas, mais ou menos. E no celular? No celular, umas 2 horas durante o dia. Se eu chego em casa da aula às 11, eu posso ficar até às 4 da madrugada na internet. Na última pesquisa divulgada este ano pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, 8 milhões de brasileiros apresentam sintomas de dependência da internet. 82% dos jovens conectados também estão nas redes sociais. Só em 2012, os brasileiros ocupavam 46,3 milhões de contas no Facebook, sendo considerado o segundo país do mundo de maior participação da rede social. É muita gente conectada. Mas e aí? Isso afasta ou aproxima as pessoas? Ela afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Em vez de ficar com a família e tal, ficar lá, né? Conectado. Eu tenho amigos que quando a gente sai e eles ficam direto no celular, assim, em vez de prestar atenção só em ti, ficam no celular vendo coisas no... Como é que é o nome que o WhatsApp? Agora, eu não tenho isso daí, detesto. A gente cria um sujeito na rede e é com esse sujeito que a gente vive o social. Tem muitas pessoas estudando exatamente esse advento da dificuldade que os jovens hoje têm de enfrentar a vida real, de ter uma vida social, de poder conversar com as pessoas e viver quem elas efetivamente são. Se a gente pensa, as pessoas, na verdade, quando elas estão postando uma foto na rede, elas estão muito mais preocupadas em mostrar o que elas estão vendo do que efetivamente viver o que elas vivem, né? Se a gente pensar antigamente, primeiro a gente vivia, depois a gente contava o que tinha vivido. Agora a gente vive contando o que a gente está vivendo. Quer dizer, de alguma forma a gente está perdendo essa coisa de viver a vida efetivamente. Uma realidade que atinge cada vez mais os jovens. Rodrigo, de 16 anos, fica conectado mais de 10 horas na internet. Tu, por exemplo, é aquele que bate a foto e já quer ver quantas pessoas curtiram ou comentaram? Sim, eu fico bem ansioso mesmo para ver. Quando eu posto uma foto, fico olhando, comento, eu já respondo logo, eu não consigo ficar longe. Quanto tempo tu fica na internet?
Umas 12 horas por dia no mínimo, porque eu tô sempre na internet. Eu acordo, eu ligo meu iPad, eu fico na internet, eu tô com meu celular em tudo que é lugar, tô sempre mexendo na internet. E às vezes vocês estão aqui no recreio, por exemplo, e as meninas estão na internet e às vezes tu quer conversar e não consegue? De vez em quando é assim, mas elas respondem. Porque elas respondem à internet e depois elas me respondem. Eu também faço isso. Por quê? Por que primeiro a internet e depois a pessoa que está do lado? Eu não sei, é que a pessoa que tá do nosso lado, ela entende que a gente tá na internet. Elas falam com a gente, aí elas desligam o celular porque a gente fica toda hora incomodando, pra elas poderem conversar com a gente. De repente o assunto no celular ali tá mais interessante do que na roda dos amigos, né? Patrícia, mãe de Maria Cecília, de 8 anos, e Ana Luísa, de 11, busca alternativas para não deixar que as meninas se percam neste mundo virtual. Durante as refeições, elas querem pegar o computador ou o celular, né? Então, fica perdendo aquele contato, né? De família, de conversa, de diálogo. Então, a gente chama a atenção delas, né? Porque elas fazem uma coisa assim natural, sem perceber. E no meio também, com as colegas, isso também acontece. Eles socializam na internet, né? Eles usam a internet para socializar, às vezes dentro da sala de aula, apesar da gente não liberar o celular sempre, é impossível tu controlar, é uma necessidade. Então, eles socializam ali, pelo próprio celular. Mas é muito difícil quando tu pode um trabalho em dupla, essa conversa entre eles, né? Parece que pela internet é mais fácil, se não precisar olhar no olho. Nós estamos nesse desafio e estamos buscando alternativas. A gente não está fugindo disso, pelo contrário, nós estamos procurando cada vez mais entender esse ser humano e trabalhar com ele. Porque embora eles sejam digitais, mas eles são crianças, eles são adolescentes e eles têm as suas necessidades que precisam ser atendidas. Bom, agora a gente faz aquele rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o mercado do livro infanto-juvenil. Eu te encontro daqui a pouquinho. E veja também uma entrevista com o autor de literatura infanto-juvenil, Márcio Vassalo. No Brasil nós estamos lendo muito menos do que nós gostaríamos, mas muito mais do que nós imaginamos.